Aleluia. Quantos que estão aqui nessa noite desejam ter uma fé teimosa? Amém. Uma fé com ousadia. Amém. Ousados no Espírito. Está dizendo amém? Amém. Me acompanha aí. Quantos aqui não querem viver mais uma velha vida? Amém. Uma nova vida. Amém. Novidade de vida. Amém. Uma fé que transpassa todo pensamento. Amém. Vai mais longe do que nós pensamos e imaginamos. Amém. Amém, eu também. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Amém. Deixa a sua Bíblia comigo aberta em Atos. Capítulo 4. Quem achou, diga eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou pro céu. Amém, vamos ficar quieto. Quem não achou, diga eu também vou. Eu aguardo. Amém, amados? Nós vamos falar sobre uma declaração na palavra de Deus que eu acho que é a maior ousadia que eu já vi um homem superar. São relatos, palavras de um homem completamente transformado. Um homem que sabia que era um evangelista. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele sabia o nome que ele carregava. Diga comigo, o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Mudou a vida deste homem. Está mudando a sua também? Amém. Amém. Sua vida e ministério. Amém? Amém. Para que a gente possa entender esse capítulo 4, eu vou te dizer brevemente o que foi que aconteceu no 3. Pedro e João iam para o templo, quando de repente no templo estava lá um homem, acometido de uma enfermidade, estava coxo, aleijado, não andava. Ele já tinha uma idade avançada, já tinha uma idade de uns 38, 40 anos. E ele pede esmola para Pedro e João. Aí Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Primeiro ele fitou os olhos naquele homem. Ele parou os olhos nele assim. E disse, eu não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Essa ousadia causou uma repercussão muito grande. Essa ousadia causou uma repercussão muito grande na cidade. Chegou aos ouvidos dos principais, dos sacerdotes. Então agora a gente vai ler eles de frente para esses homens grandes do conhecedor do Pentateuco, né? Conhecedor das leis de Moisés. E estando, verso 1, e estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém, e os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram:
com que poder e em nome de quem fizeste isso? Para aí. Eita, meu Deus do céu. Juntou, fez uma comissão gigantesca, né? Aqueles camaradas magistrados, os principais daquela cidade, daquele tempo, fizeram uma comissão, pararam tudo, pararam os afazeres que eles tinham para fazer no seu dia a dia, porque Pedro havia curado no nome do Senhor uma pessoa e pregou sobre aquilo, falou sobre em que nome ele tinha feito aquilo, em que nome ele tinha realizado aquele tão grande cura, aquele feito maravilhoso. Embora Jesus já tinha feito tantos, né? Agora chega mais um. Agora chegou mais um para poder fazer a mesma coisa. E eles fizeram uma pergunta. Perceba, eles foram presos porque aqueles principais daquela cidade, daquele tempo, sabiam o motivo porque eles tinham sido presos. Por que a pergunta de novo? Eu paro para pensar sobre isso e me vem à memória um grande episódio, um grande momento um momento triste, mas que marcou a vida deste homem chamado Pedro. Ele nega Jesus 3 vezes. Quem estava lá? Caifás. Quem estava lá? O Sinédrio estava lá. E eu paro para pensar, a pergunta veio no momento certo agora. Quando perguntaram, você não é aquele que anda com Jesus? Você fala como eles, você anda como eles, você não é um deles? Ele disse, não, que conversa é essa? Você está me confundindo aí, sou eu não. Mais à frente um pouquinho, aí vem uma serviçal do Sinédrio, de lá de Caifás, e diz, você é Pedro, você é aquele cara que anda com os discípulos de Jesus. Aí ele disse, não, você está enganado aí, não sou eu não. Nega Jesus. Esses homens se reuniram e fizeram a mesma pergunta. Em nome de quem? A gente poderia dizer a mesma pergunta, porque Pedro poderia negar de novo aqui. Pedro poderia cometer o mesmo erro, mas ele não fez. E pondo-os no meio, então Pedro, verso 8, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como cabeça de esquina, ou pedra de esquina em algumas versões. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia, diga comigo ousadia. Eita glória! Aleluia! Pedro e João, informados de que era homem sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecido que eles haviam estado com Jesus. Eles se reconhecem agora. Aquele Pedro foi embora.
O velho homem ficou lá atrás. O velho homem não existe mais. Agora a ousadia tomou lugar de um homem covarde, um homem que estava com medo. Mas agora não. Agora o Espírito Santo de Deus deu ousadia, capacitação até para falar bem. Até para falar palavras que ele talvez não conhecesse, mas o Espírito conhecia. Diante de homens tão cultos, tão inteligentes, diante de homens que pararam a cidade para ver aqueles homens e pararam para ter uma assembleia. Espera aí, vamos ver o que esses homens estão fazendo aí. São pescadores. Mas Pedro já tinha no coração dele: epa, pesco umas peixes não. Sou pescador de alma agora. Aleluia! Sou pescador de alma. A minha vida agora é outra. Mas você nunca mais vai pegar Pedro nos mesmos erros. Pedro vai cometer algumas falhas lá na frente, algumas coisas que ele... Mas na mesma hora, a postura de Pedro é completamente diferente. É um homem ousado na fé. É um homem transformado, moldado pelo Espírito Santo. Perceba agora o que acontece. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Queridos, diante de fatos, ninguém tem mais argumentos. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, e pessoas viram, escreveram, Jesus não escreveu nada sobre ele. Escreveram a respeito dele. Diante de fatos, não tem argumentos. Não puderam dizer mais nada, porque era notório que aquele homem, que há tantos anos estava lá, naquele mesmo lugar, naquela mesma hora, havia sido curado e estava diante deles, diante dos principais, dos sacerdotes, dos saduceus, homens conhecedores, da Bíblia, em nome da Bíblia. Você está falando coisas que, para nós, isso está errado. Pedro não queria saber. E ele continua. Aqueles camaradas começam a conversar. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Olha só. Rapaz, eu acho isso aqui extraordinário. Eles pegaram os caras que estavam dentro. O cara que estava curado pegou Pedro, pegou João, só fica aqui do lado de fora. A gente vai ter uma conversa aqui. Vamos fazer uma reunião para saber o que a gente faz. Porque tem um fato aí, ó. Tem um fato. Aconteceu, e agora? Dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Eles pararam a cidade. Deus pega aquelas situações tão difíceis e transforma numa bênção, meu irmão. Eles pararam a cidade, serviu até para que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Não só 5.000, mas toda Jerusalém. Era 5.000 que sabia, se converteram. Agora, era Jerusalém toda. Quando você chegar num lugar, querido, sabe que você vai impactar onde você chega. E as pessoas vão comentar ao seu respeito. Lá vai um homem ousado na palavra de Deus, uma mulher determinada, com ousadia no Espírito Santo. É difícil eu pegar aquele irmão e aquela irmã errando. Por quê? Porque eles estão em ousadia no Espírito Santo. Reduziu o limite de erro. Reduziu.
Agora talvez seja até 0, não consigo ver esse irmão errando. Verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, olha a preocupação deles. Ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Eita, eles vão tentar parar, meu irmão. Vão tentar parar, vão ameaçar, vão botar para quebrar. O cão não está brincando com você, nem comigo. Está com raiva. Ele tem ódio purinho, ele é o ódio, né? Satanás, aquele cuja essência é do maligno. Diga comigo, eu não estou nem aí. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você avança. Você quebra as cadeias. Você quebra as correntes. Vamos dar nome para tudo que for de ruim, você desfaz. Porque a tua ousadia não vem de você mesmo, mas na essência de Deus que habita em você. Há um nome sobre todo nome, mais poderoso do que qualquer situação difícil. Há uma capacidade, há uma graça sobre a graça. Há um poder extraordinário que habita dentro de mim e de você. Pedro não precisou nem orar. Pedro só precisou olhar nos olhos daquele homem. Quando aquele homem olhou nos olhos dele, viu algo diferente. E ele fitou os olhos naquele homem. Ele disse: levanta e anda. Eu não vejo Paulo dizendo: tá não, ali. Você está aqui. Levanta e anda aí. Levanta. Não! Levanta e anda. Vem comigo. E entrou saltando dentro do templo. O homem estava tão empolgado que até no cinema se meteu. Ele poderia estar no templo, pulando lá. Não, quando viu Pedro e João, disse: eu vou também, levaram todo mundo. Estava lá, naquela confusão toda, ele disse: eu estou aqui, quem foi curado fui eu. Era notório, estava todo mundo vendo aquilo. Ousadia na palavra do Senhor, no Espírito Santo. Porque tem um poder tão grande, queridos, dentro de nós. O nosso limite de erro diminui, fica a 0. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E chamando-os, aí chamaram, né? Reuniram, aí disse: vamos ameaçar para ver se funciona. Vamos ameaçar. Para ver se está certo o negócio. Meu irmão, pode fazer uma comitiva do inferno, você vai ficar de pé, meu irmão. Amém. Respondendo, porém, chamando-os, verso 18, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Olha, não faça isso. Não faço não. Respondendo, porque perguntou, né? Porque não perguntou, ele deu uma determinação, né? Respondeu, porém, Pedro e João, e disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Você acha melhor, parafraseando, eu ouvi você do que ouvir o meu Deus? Porém, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Amém.
Mas eles ainda ameaçaram, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. Eita Deus, que coisa extraordinária, meu querido. Aleluia. Esse é o nosso Pai. Esse é o nome que é sobre todo nome. Homem lá, talvez acostumado, mais de 40 anos. Reformulo a minha palavra do início, que ele tinha 38, 40 anos. Tinha mais, a Bíblia acabou de nos dizer. Mais de 40 anos. Ajoelhado, caído, marginalizado. Talvez, e se eu perguntar aqui, quantas pessoas aqui Deus fez alguma coisa na sua vida pessoal, né? Eu tenho certeza que vai se levantar muitas pessoas aqui para falar. A questão é, estamos nos fortalecendo na força do seu poder, naquilo que Ele realizou na nossa vida? Estamos ganhando mais ousadia no Espírito Santo, naquilo que cremos, naquilo que estamos, no nome que é sobre todo nome? Podemos avançar muito mais. A ousadia de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Pastor, mas eu não consigo, não sou capaz, não dá, não vai. Está difícil, estou sendo massacrado de um lado, do outro. Pega a areia que estão jogando em você, vai montando um montezinho e vai subindo nele. Vai construindo um edifício, um arranha-céu. Pedro não se importou. Disse, olha, vocês são os principais dos sacerdotes, são, né, os anciãos de Israel. Mas o meu Deus é maior do que qualquer um de vocês. Qualquer um que se levante, seja usado por Satanás, pelo diabo, você tem o poder de abençoar a vida deles. Amém. Com a palavra de Deus. Amém. Aqueles homens compreenderam que quem tinha feito aquilo ali era o nome de Jesus. Eles compreenderam. Eles entenderam aquilo. Quando alguém vier perseguir você, quando as situações se levantarem, faça as situações entender o Deus que você tem. Amém. O amor prevalece sobre todas as coisas. O amor é a nossa base, é o nosso alicerce, é a pedra angular, a pedra de esquina. É o amor. O nome que é sobre todo nome. Porque no capítulo de 1 João diz que o verdadeiro Deus é Jesus. O verdadeiro Deus é Jesus. Aí eu paro para pensar. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o Espírito Santo não estava na vida daqueles homens. Mesmo assim, eles não desistiram. Eles estavam vendo as coisas acontecendo e muitas vezes eles diziam: oh, até o vento e o mar obedecem este homem. No entanto, a palavra deveria ser: nós podemos fazer isso também. Mas não aconteceu. O Espírito Santo de Deus, quando habitou dentro deles, houve algo extraordinário dentro deles. Precisamos ter a consciência daquilo que está dentro de nós, nos impulsionando a crescer sempre mais. Ah, pastor, eu já estou no meu patamar maior que eu já pude chegar.
Deus vai querer que você suba mais. Porque não tem como você retroceder. Diga comigo, não sou daqueles que retrocedem. Não sou daqueles que retrocedem. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode avançar comigo? Responde para ele. Na hora. Agora. Vem. Na ousadia do Espírito. Aleluia! Aleluia! Nada pode nos parar. Nada pode nos deter. Nada, queridos. Não pode parar. Vem o pensamento de alguém nos conduzindo para fazer alguma coisa errada, mas você não vai parar, não vai ceder, porque a sua mente é a mente de Cristo. O teu espírito está ligado com Deus. É direto, é uma ligação direta. Não tem conversinha, não tem acesso mediante a outras coisas, é diante de Jesus, pelo sacrifício da cruz. É um poder extraordinário. Por que pensar? Vou retroceder, não dá, o negócio está difícil, o negócio está ruim. Está complicado, pastor. Fulano aqui, ciclano ali, uma cutucada aqui, uma flecha ali. Olha, o negócio está caindo num buraco. Tomei uma decisão difícil, errada. Está difícil pedir perdão. O perdão não sai, pastor. Está querendo sair, mas não sai. Eu quero amar, mas olha, uns eu amo, outros está meio complicado. Eu não sei, mas Pedro pegou na mão daquele homem. Se aquele homem não tivesse dado a mão, Pedro tinha agarrado ele. Eu acho. A ousadia dele estava grande demais, gente. Ele estava andando no Espírito, flutuando no Espírito. Estava boiando no Espírito. Palavra do pastor Ernesto. Está sendo gravado, vai para o YouTube. Aleluia. Amém, amados. Amém. Amém. As coisas não podem nos parar. Se o cara não levantou, não ouviu, rapaz, ele agarra ele, segura, não quer lhe dar perdão. Meu irmão, me perdoe. Me agarra aqui. Briga, bate, tira o cão da frente do caminho, dá na cara do cão, meu irmão. Deus é tremendo, amados. Dá um recado a ele, como é a história aí, bota um recado embaixo da sola do pé. Sabe? Gente, precisamos ouvir mais o Espírito. O Espírito Santo de Deus é a fonte de toda a sabedoria de Deus. É a fonte de toda a sabedoria. No dia que você foi gerado, dentro dele, estava lá o Espírito Santo. E agora está dentro de você. Todos os planos que Deus bolou para você, o Espírito Santo conhece. Pergunta a Ele. Investe um tempo com Ele. Bate um papo. E aí, Espírito Santo? Tudo bom, meu amigo? Meu ajudador? Meu conselheiro? Estou disposto aqui a ouvir a sua voz. Ensina a ter ousadia. Me faz andar na tua ousadia. O que eu devo fazer? É dar uns passos? Eu vou dar então. É correr? Eu vou correr. É falar em línguas? Eu vou falar em línguas. É tocar nos enfermos e eles serem curados? Eu vou fazer isso. Aleluia! Aleluia! É falar do Evangelho de Cristo para alguém? Eu vou fazer isso. É abraçar alguém? É buscar alguém no trabalho? É buscar alguém na sua casa para vir para a igreja, para ir para a célula? Eu vou fazer isso. É amar incondicionalmente qualquer pessoa? Eu vou fazer isso. Amém. O Espírito Santo tem uma infinidade de sabedoria. Ele pode te ensinar todas as coisas.
Porque um homem, um ser humano, talvez não consiga lhe passar, com certeza não vai lhe passar todas as coisas, mas o Espírito Santo pode ensinar todas as coisas que Jesus falou. Todas as coisas. Isso está escrito no capítulo 14 de João, verso 26. Amém, amados? Amém. O Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, aquele que quer que você cresça em todo o tempo. A morte de Jesus na cruz foi para dar para mim e para você uma vida de saúde, uma vida de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nos dá uma vida de tranquilidade. As adversidades podem até vir, mas elas vão parar. A saúde pode querer se debilitar, mas ela vai ter que voltar ao normal. Como nós cremos, podemos avançar muito mais em ousadia. Pedro, eu acho esse relato uma prova de ousadia, a maior que eu já encontrei na Bíblia, na minha concepção, no meu pensamento, diante que eu estou lendo da Bíblia. Foi o que eu achei mais impressionante. Esse evento gerou 2 capítulos da Bíblia. Então, se você quer ousadia, você está no lugar certo. No centro da vontade de Deus. É lá onde você pode andar em ousadia, em saúde divina e prosperidade. Amém. Aleluia. Eu fico extasiado, fico maravilhado com tantos relatos, com tantas funções, com tantos trabalhos, ministérios que o Senhor designa para cada um de nós. E eu olho na Bíblia isso, eu consigo ver, eu consigo imaginar lá naquele lugar, vendo Pedro trabalhando no Senhor, e eu vejo esses homens, quando eles são presos, quando eles são encarcerados dentro de uma prisão, na verdade ali é para eles descansarem. Eu consigo ver Paulo e Silas até louvaram dentro da cadeia, mas louvaram alto, o sangue descendo, umedecendo, eles louvando alto, porque os que estavam ao redor conseguiram ouvir o que ele estava cantando. De repente, diga o de repente de Deus. Digo, de repente de Deus. Aconteceu. Pode estar parecendo tudo escuro, né? Pode estar parecendo que você não está enxergando nada, mas daqui a pouco, você menos espera, só louvando, as coisas vão acontecer. Houve um terremoto naquele lugar. As estruturas daquela prisão abalaram, começaram a se romper, as cadeias se romperam e eles foram soltos. Quando Deus não faz um rebuliço desse, um terremoto desse, Deus faz na surdina, né? Faz devagarinho, sem ninguém ver. Pedro estava lá entre 4 soldados, 16 homens na verdade, 16, algemado. O anjo foi lá, se veste Pedro, preocupou ainda, se veste Pedro, levou ele para fora, ninguém acordou, ninguém viu. Daqui a pouco Pedro estava fora da prisão. Não é impressionante isso? Não é extraordinário? Deus tem algo a realizar na minha vida e na sua vida. Amém. Muito mais do que a gente pensa ou imagina. Amém. Mas se a gente ficar preso a coisas que não valem a pena, a gente vai perder a bênção. Vamos perder a bênção. Vamos perder aquilo que Deus preparou de melhor para mim e para você. Amém. Olha, libera perdão, libera amor, libera carinho. Não olha para as circunstâncias, não viva de acordo com as circunstâncias. Pedro estava diante de Caifás, Anás, Alexandre. Alexandre, para você ter uma ideia, era o soldado, era o capitão da guarda
que Pedro tinha cortado a orelha dele. Quando foi prender Jesus, aquele cara, ele tinha cortado a orelha dele, que estava lá. Estava o capitão da guarda de Caifás. Ele não tremeu. A Bíblia não diz que as palavras de Pedro foi trêmula. Foi, peraí, não é bem assim. Veja bem, vamos conversar, bater um papo aqui, peraí. Tá difícil, rapaz. Peraí, deixa eu falar, deixa eu procurar ali. Deixa eu procurar Tomé. Vou falar com Marcos. Peraí que eu vou falar com os meus amigos, discípulos. Peraí, rapaz. Rapaz, você é dentro da prisão já, rapaz. Não faz assim não. Pastor, estão batendo em mim que é uma beleza. Creia, meu querido. Creia tão somente ousadia. Ousadia no Espírito. Eu vejo minha despensa cheia. Eu vejo todas as minhas contas pagas. Eu não devo SPC, não devo a Serasa. Acabou isso na minha vida. Deus vai me dar condições de cumprir com todos os meus compromissos. O devorador não faz parte da minha vida. Acabou. Ou você toma uma posição de ousadia, meu querido, ou a ousadia vai ficar atrás de você, procurando um lugar e não vai ter brecha. Eu quero encontrar a Leine, eu quero encontrar o pastor Ernesto. Não. Ela alcança você. Ela está dentro de você, na sua boca e no seu coração. A palavra da vida. A árvore da vida. O poder que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré dentre os mortos habita em mim e em você, para agirmos em ousadia. Amém? Amém. Abra sua Bíblia e eu encerro com isso. 2 Coríntios capítulo 4. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos, também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Amém. Cremos, por isso Falamos. cremos, por isso Falamos. aleluia. Com ousadia, com fé. Amém? Amém. Desse jeito, podemos prosseguir, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória. Amém. É leve, podemos suportar. Se é momentânea, vai passar logo. Amém. Rapidinho vai passar. Aleluia. Já passou. Amém. Nem vi. Pegou o beco, foi embora, nem vi. Era você, é? Eu nem vi. Estou firmado, fortalecido, confirmado no imutável, no poderoso, no todo-poderoso,
aquele que restaura tudo e todas as coisas, que transforma, que muda todas as coisas. Pega o que era maldição e transforma em bênção. Ressuscita os mortos, aqueles que não tinham mais chance de viver. Não é, Michele? Aleluia. Aleluia. Ungida, separada, nasceu de novo, escapou da morte. 22 dias em coma. Deus diz: filha, seu lugar é comigo. Eu tenho um poder para a tua vida. Eu tenho uma vida para você. Olha que fantástico isso. Deus é lindo, maravilhoso. Poder extraordinário. É maravilhoso. Amém, amados? Amém. É incontestável. Precisamos viver aquilo que Ele determinou para nós. Só vamos conseguir com ousadia. Amém. Ousadia. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé todos. Aleluia! Deus é tremendo, amados.